Salve, salve galera! Tá começando o seu Esporte 74, seu rolê esportivo de segunda-feira com muita resenha, opinião e informação do jeito que você gosta. E hoje vamos falar de Flamengo versus Bahia, vamos falar de Libertadores, Campeonato Brasileiro, a bomba da CBF, confirmada, viu? A bomba foi confirmada e já já você vai ficar sabendo aqui no Esporte 74. Então, e também vamos dar um passeio, uma voltinha de Fórmula 1. Prepare-se que hoje tem uma voltinha de Fórmula 1 também. Se ajeite na cadeira e vamos começar! Bom, para começar nós vamos passar os resultados do Campeonato Brasileiro. Vamos chamar aqui a tela, né, para o Campeonato Brasileiro. Isso, pronto. Tá aqui na tela os resultados do Campeonato Brasileiro desse fim de semana. Tá aí, o Fortaleza jogou com o Juventude, 5-0, goleada aplicada do Fortaleza no Juventude. O Mirassol venceu o Corinthians por 2-1. O Sport Clube Vitória venceu o Vasco da Gama por 2-1. E o Vasco da Gama confirmou, viu? Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco da Gama, sua segunda passagem pelo clube. O Diniz tem uma técnica boa, seus times jogam de uma maneira diferente. Vamos ver o trabalho que ele vai fazer no Vasco da Gama. Falando em Vasco da Gama, um abraço para meu amigo Yuri lá em Bonfim. Abração, meu querido, para você. Vamos repetir aí qualquer dia, viu? Vamos fazer esse Flamengo e Vasco de novo aí. Vamos passar aqui também. Resultado de Grêmio 1, Bragantino 1, Flamengo 1, Bahia 0. E já já vamos falar muito desse jogo aqui. Sport Recife 0, Cruzeiro 4. E o Sport subiu e, pelo andar da carruagem, o Sport não vai continuar na Série A ano que vem, viu? É um forte candidato a voltar para a Série B. Com esses resultados que ele está tendo aí, o time não consegue se apresentar bem. Quando se apresenta bem, a arbitragem não ajuda. Eu acho que o Sport não vai ficar na Série A para o ano que vem. Seguindo aqui, a gente teve Palmeiras 1, São Paulo 0. Atlético Mineiro 3, Fluminense 2, Botafogo 4, Internacional 0. E a rodada fecha hoje, daqui a pouco, com Santos versus Ceará. Esse jogo vai acontecer no Allianz Parque, né? Uma parceria aí que o Santos fez com o Palmeiras para alguns jogos mandar lá no Allianz, que tem um apelo de público maior e tudo mais. É uma chance de aumento de receitas aí para o Santos. Santos que também não está nada bem nessa volta à Série A. Está muito bem fora de campo, né, com o Neymar. O Santos hoje é o terceiro clube brasileiro, terceiro clube com mais engajamentos nas redes sociais, após a vinda do Neymar Júnior, né? Então, dentro de campo, se ele não está surtindo os efeitos que a torcida santista queria, fora de campo, superou todos eles. Santos hoje só perde para Flamengo, que é disparado lá na frente, Corinthians. E hoje vem o Santos em terceiro lugar, ultrapassou o Palmeiras e o São Paulo. Pois é, aí a torcida santista está engajando pra caramba aí com a chegada do Neymar Júnior. Mas dentro de campo o time não vem apresentando. Bom, vamos ver aqui agora a classificação, né, do campeonato. Tá aí na tela. Classificação do Campeonato Brasileiro hoje é Palmeiras em primeiro com 19 pontos. Lembrando, todos os times com 8 jogos, exceção do Ceará e do Santos, que se enfrentam hoje. Então, Palmeiras, 19 pontos, Flamengo, 17 pontos, Bragantino, 17 pontos também, Cruzeiro, deu uma arrancada aí, já chega aos 16 pontos, Fluminense está em quinto, com 13 pontos, Atlético Mineiro em sexto, com 12 pontos, olha o Bahia aparecendo aí, Bahia aparece em sétimo, com 12 pontos, Botafogo está em oitavo com 11 pontos. O Ceará, que joga mais tarde com o Santos, está em nono com 11 pontos. O Corinthians, né? Corinthians, que perdeu para o Mirassol nessa rodada, está em décimo lugar com 10 pontos. O Fortaleza, 11º com 10 pontos. O Mirassol, aqui, que ganhou do Corinthians, também está ali em 12º com 10 pontos. O Internacional é o 13º com 9 pontos. Sport Clube Vitória está em 14º com 9 pontos. O Grêmio, 15º com 9 pontos.
São Paulo, 16º com 9 pontos. Aí a gente vem para a zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento, hoje temos o Vasco abrindo com 7 pontos, Juventude também com 7 pontos, Santos com 4 pontos e o Sport Recife com apenas 2 pontos. O time tem 2 empates no Campeonato Brasileiro. Vamos passar aqui a zona de classificação. É prematuro, mas tá aí, vamos passar, né? Zona de classificação para Libertadores, hoje tem Palmeiras, Flamengo, Bragantino, Cruzeiro, Fluminense, Atlético Mineiro para pré-Libertadores, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Fortaleza e Mirassol, Sul-Americana. O artilheiro do campeonato é Georgian de Arrascaeta. Aqui na tela também. Georgian de Arrascaeta do Flamengo, 7 gols. Caio Jorge do Cruzeiro vem logo na sequência com 5 gols. Pablo Verrete também com 5 gols. E Pedro do Flamengo, 4 gols. Esses são os artilheiros do Campeonato Brasileiro. E é uma grande surpresa, né? Que o Arrascaeta, depois que assumiu a camisa 10, se tornou artilheiro no Flamengo, né? Grande surpresa aí para os flamenguistas que estão todos felizes com essa fase artilheira do 10 da Gávea, né? Novo camisa 10 da Gávea. Bom, passados os resultados de Campeonato Brasileiro, eu não vou comentar, não vou falar nada do jogo do Palmeiras e São Paulo, não vou dizer nada daquele impedimento, nada, né? A arbitragem brasileira é uma brincadeira, viu? Não é engrossando o couro aí da grande imprensa que fala que a arbitragem brasileira ela não é mal intencionada, ela é ruim. Eu creio que é uma junção dos dois. Eles são muito ruins e pelo fato de serem ruins, eles são mal intencionados também. Porque a gente vai até falar um pouco aí sobre o jogo do Flamengo versus Bahia, como é que tem o mesmo lance dos dois lados e a aplicação da regra é só para um lado. Há de se pensar nisso, viu? Então agora vamos passar para Flamengo. Vamos falar aqui de Flamengo, né? O Flamengo tem uma semana quente dentro e fora de campo, né? Tudo isso acarretado pela semana anterior. Semana anterior do Flamengo a gente teve o jogo da Libertadores, né? Que o Flamengo mais uma vez se complicou, né? Jogou contra o Central Córdoba fora de casa, lá na Argentina, e se complicou. Empatou em 1-1, né? Um jogo que estava fácil, mas foi notório que o time morreu, pregou no segundo tempo. O time não tinha pernas para nada, então cedeu o empate e andou perto até de perder, viu? Se não fosse mais uma vez uma boa atuação do goleiro Rossi, o Flamengo teria se complicado ainda mais nesse jogo frente ao Central Córdoba, lá na Argentina, né? Que não é da cidade de Córdoba, é já bem no oeste da Argentina, quase fronteira com o Chile. Mas tem chances ainda em Libertadores, né? O Flamengo ainda tem chances. Vamos agora começar analisando esse jogo de sábado, né? Flamengo versus Bahia. Foi uma vitória por 1-0, gol marcado por Arrascaeta com uma assistência linda do Michael. Eles ensaiaram bastante antes de sair esse gol. Michael deu alguns cruzamentos ali, algumas entradas muito boas ali pela ponta esquerda. Substituiu bem o Bruno Henrique nessa tarefa. Bruno Henrique foi trazido para atacante, né? Jogou de atacante sim, como o pessoal costuma dizer, um falso 9. Eu gosto de chamar de atacante, né? O Bruno Henrique jogou ali enfiado e o Michael jogou aberto pela esquerda. Fez boas jogadas, né? Fez uma dupla legal ali com a Arrascaeta, eles se entenderam bem. E em um cruzamento do Michael, a Arrascaeta pega a bola de cabeça e joga para o fundo do gol. Coisa que o nosso camisa 10 anterior não fazia, né? Ele não cabeceava a bola. Mas enfim, agora temos um 10 gringo, artilheiro, matador e craque de bola. A Arrascaeta tá aí. A torcida do Flamengo é assim, a gente num jogo xinga o cara, esculhamba, e no outro chama ele de Deus. Mas a Arrascaeta tá aí, esse ano tá vindo numa boa forma.
Vamos aguardar mais para frente, vamos aguardar ver como que ele se comporta pela temporada inteira, mas o Arrascaeta vem numa grande fase, né? Então tá aí. O Flamengo está agora com esse resultado em segundo lugar no grupo, né? No grupo não, perdão. Em segundo lugar na tabela de classificação com 17 pontos. E o Rogério Ceni, hein? Rogério Ceni, 16 jogos contra o Flamengo, quer dizer, 17 jogos agora e 17 derrotas como técnico. Rogério Ceni, dirigindo o São Paulo, perdeu para o Flamengo sempre que jogou. Rogério Ceni, dirigindo o Bahia, sempre perdeu para o Flamengo quando jogou. Rogério Ceni, dirigindo o Fortaleza, sempre perdeu para o Flamengo. E Rogério Ceni, dirigindo o Cruzeiro, também sempre perdeu para o Flamengo. Ele nunca conseguiu arrancar um empate sequer, né? É um caso interessante aí. Eu não sei, PVC que o diga aí, Bruno também lá da Jovem Pan, que faz umas pesquisas aí para saber se já existiu algum outro caso desse no Brasil, de um técnico não conseguir vencer determinado time. E enquanto técnico do Flamengo também, ele não conseguiu vencer o São Paulo. Dado interessante também do Ceni. Bom, vamos tratar agora de um assunto delicado, né? Um assunto delicado do Flamengo que aconteceu aí no retorno dos jogadores da Argentina para o Brasil, né? A equipe desembarcou ali no Rio de Janeiro por volta das 5 horas da manhã. Cada atleta pegou seu carro para se dirigir às suas casas para se reapresentar no outro dia no Ninho do Urubu. E o que aconteceu? Na linha vermelha, o carro do goleiro Rossi, né, na verdade, sofreu uma tentativa de assalto, não foi bem sucedida, e os bandidos terminaram deflagrando 4 tiros contra o carro do que estava o goleiro do Flamengo, o Rossi, né, Agustin Rossi. Ninguém se feriu, teve tudo bem, porque afinal de contas o carro é blindado. Isso só liga um alerta, né? Hoje no Rio de Janeiro você tem que ter um carro blindado, senão você, né? O negócio tá feio. Atenção autoridades, aqui é um programa de esporte, mas fica o alerta aí também para as autoridades. O Rio de Janeiro hoje vive essa realidade paralela, né? É uma cidade linda, maravilhosa, cheia de encantos, mas que a criminalidade, infelizmente, está mandando na cidade. Então, fica um alerta aí, vamos tentar melhorar as condições de vida para o cidadão comum, que afinal de contas são esses cidadãos comuns que elegem os governantes. Então, fica a dica nesse sentido. Vamos falar um pouco agora sobre o mercado do Flamengo, né? O mercado está aí. Tudo certo com o volante Jorginho, né? Ele deve se apresentar agora em junho para o Mundial de Clubes da FIFA. E comenta-se também nos corredores do Ninho do Urubu que, além do Jorginho, deve vir mais 3 reforços para o Flamengo nesse meio de ano. O Flamengo mapeia o mercado, está procurando um meia de ligação, de criação inteligente, tão quanto a Arrascaeta, para compor ali, para fazer uma sombra para a Arrascaeta, para tirar esse comodismo que ele possa vir a apresentar em determinada época do ano, né? Então, procura por esse jogador, procura provavelmente por mais um volante, né? E a possibilidade de um lateral direito. Mas eu acho que a resolução desse problema está em casa, né? Tem o Varela, que o contrato está aí, está sendo renegociado para já se fazer uma renovação, que o contrato dele vence no fim do ano, então a partir de junho também ele já pode assinar um pré-contrato com outro time, já pode optar por uma saída do clube. Então a diretoria já se mexe nesse sentido, porque afinal de contas o Wesley deve sair do Flamengo após o Mundial, né? O Mundial deve ser a última dança do Wesley pelo Flamengo nessa sua primeira passagem e deve sair, né? Tem propostas aí já de 45 milhões de euros na mesa, mais de 280 milhões de reais pela jovem, já não é mais promessa, pela jovem realidade do Flamengo, que é o Wesley, e ele deve sair. E não só ele. Fala-se também nos corredores do Ninho que alguns outros atletas devem deixar o clube para a chegada de novos atletas. Nessa nova pegada, né, que o Flamengo diz que vai
atrás de atletas jovens, promissores, idade baixa e sem históricos de lesões. Então, vamos ver como que vai se comportar o Flamengo nessa janela de transferência. E assim que for saindo alguma coisa, a gente vai trazendo e atualizando vocês por aqui. Bom, para preparação dos próximos jogos, né, que o próximo compromisso do Flamengo já é na quinta-feira pela Copa Libertadores da América, o Flamengo não vai ter Pulgar e nem Alan. Ambos acusaram uma lesão no exame de imagem feito nesse domingo. Eles sentiram durante o jogo, foram substituídos ainda no primeiro tempo e já começaram o tratamento ali no local mesmo, né, no próprio Maracanã. E no domingo, na representação da equipe, eles foram ao CT do Ninho do Urubu, fizeram o exame de imagem e constatou uma lesão simples, grau 1, né, ali na região da coxa, do adutor da coxa deles. Então eles vão fazer tratamento para retornar o mais breve possível. Mas Libertadores e Botafogo, eles estão praticamente descartados, né? Não devem participar desses jogos. E, continuando, os próximos jogos, os próximos compromissos do Flamengo são quinta-feira, dia 15/5, contra a LDU, em jogo decisivo pela Copa Libertadores da América, e no domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Clássico no Brasileirão, clássico carioca. Deve pegar fogo esse jogo, porque afinal de contas é um dos concorrentes pelo título, né? Palmeiras, Flamengo, Botafogo, São Paulo, esses times eles devem estar ali na parte de cima da tabela, sim, brigando pelo título. Então é um jogo importante para o Flamengo na história do Campeonato Brasileiro. É bom vencer esse jogo. Então é semana de pressão e decisão para o Mengão. E a situação do Flamengo na Libertadores, né? Como que está? Mais pra frente a gente ainda vai falar hoje aqui de Libertadores. Vamos dar uma passada aqui nos resultados e tudo, mas a situação do Flamengo na Libertadores hoje é a seguinte. O Flamengo se complicou, né? Com aquela derrota em casa para o Central Córdoba. Depois foi visitar o Central Córdoba na última semana e não conseguiu vencer lá. Ou seja, o Flamengo perde pontos para o Central Córdoba. Né? Perdeu muitos pontos para o Central Córdoba, a equipe considerada como fácil do grupo e um timezinho fraco. O time do Central Córdoba é muito fraco e o Flamengo conseguiu se complicar. O time da LDU também é um time bem limitado, ainda vem jogar contra o Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Né? Encerra. O Flamengo encerra contra o Deportivo Táchira. Né? Quinta-feira joga contra a LDU, que é um time fraco, mas com certeza deve vir bem fechadinho para complicar, arrancar pontos do Flamengo. Então o Flamengo tem que encarar esse jogo como decisão de Mundial. Tem que ir para cima, tem que fazer um trabalho bem feito de estudar o time, anular os pontos fortes da LDU e variar nas suas incursões à área da LDU. Chutar muito de fora da área, fazer as jogadas, infiltrações, tudo mais, mas tem que chutar muito, tem que tentar muito de fora da área também. Tem que envolver a equipe e machucar para conseguir o resultado satisfatório para o Flamengo e decidir tudo contra o Deportivo Táchira na última rodada no Maracanã também. Os dois últimos jogos do Flamengo pela Libertadores, ambos são no Maracanã, né? Vamos agora de Bahia. Vamos falar um pouco sobre o Bahia, o tricolor de aço, né? Rapaz, foi complicado para mim, bicho. Foi tão complicado que eu não assisti o jogo ao vivo, porque eu torço para os dois times, né? Eu torço para o Flamengo e tenho uma simpatia muito grande pelo Bahia também. Então, tenho camisa dos dois times, torço muito pelo Bahia nos campeonatos e tudo, só não torço pro Bahia ganhar do Flamengo, mas enfim. Mas foi tanto que eu nem assisti o jogo. A gente foi fazer um outro programa aí, não assisti o jogo de maneira nenhuma, mas então tá aí. O foco hoje do Bahia tá voltado totalmente para a Libertadores, né? Vamos passar aqui com os últimos resultados do Bahia que não foram legais. Essa semana que passou não foi boa para o Bahia, né? Porque o Bahia foi derrotado pelo Nacional do Uruguai por 3-1 na Fonte Nova, pela Libertadores.
foi um jogo que o Bahia estava bem. O Bahia jogou bem no primeiro tempo, dominou, fez 1-0. Só que no segundo tempo terminou dando um vacilo, tomou o gol de empate, no que saiu para cima para vencer de qualquer maneira, diante da sua torcida, aquela coisa toda, terminou levando mais 2 gols e perdeu para o Nacional do Uruguai por 3-1. Chegou a complicar a situação na Libertadores? Não, porque o Bahia é o líder do grupo, mas tem que fazer agora pontos fora de casa. O Bahia tem 2 jogos fora de casa e são jogos encrespados, mas tem chance sim. Se o Bahia fizer 1 ponto, já se classifica. Provavelmente se classifique, né? Então, o Bahia teve essa derrota, né? Pela Libertadores. Teve também a derrota para o Flamengo no sábado, no Maracanã. E o time caiu no Campeonato Brasileiro para a 3ª colocação com 12 pontos. É uma colocação ruim? Não, uma colocação boa, né? Só que o Bahia vai ter que dividir frentes, né? Ele seguindo na Copa Libertadores, ele vai ter que dividir frentes. Ele vai, com certeza, vai colocar times mistos durante o Campeonato Brasileiro e deve ficar nessa parte intermediária da tabela. Eu não creio no Bahia brigando por título esse ano, embora fosse uma vontade, mas a gente sabe que o Bahia vai brigar ali pela faixa intermediária da tabela, certo? Então, vamos para as notícias da semana agora do Bahia. O Bahia tem esse jogo na quarta-feira, dia 14, às 19 horas, estaremos aí assistindo. Quarta-feira, mandando energia positiva. O Bahia vai sim visitar o Atlético Nacional. Atlético Nacional lá em Medellín, na Colômbia, às 19 horas. Nós vamos estar aí quarta-feira mandando energia positiva. E o Bahia vai sim conseguir uma vitória lá na Colômbia. Nós vamos mandar essa energia positiva. A nação tricolor vai acompanhar o time lá na Colômbia também. E vai dar tudo certo. Nós vamos voltar já com a classificação nessa 5ª rodada da Copa Libertadores. Certo? Então, como eu havia dito, o Bahia ele lidera o grupo F com 9 pontos, né? E a vitória contra o Atlético Nacional pode garantir a classificação já antecipada para as oitavas de final, né? Mas eu creio que o Bahia fazendo 1 ponto nesses 2 jogos restantes fora de casa, ele se classifica nem que seja em segundo no grupo. Então a situação do Bahia é confortável. Pronto, então vamos passar aqui que o tricolor ele já virou a chave total, tá focado na Libertadores e vai com tudo para cima do Atlético Nacional nesse jogo super decisivo e com certeza o Bahia vai sim trazer essa classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Falando em Libertadores, vamos agora passar aqui as informações da Libertadores dos brasileiros que estiveram em ação pela Copa Libertadores. Deixa eu só conferir aqui. Eu não coloquei ali na tela, mas vamos colocar aqui. Vamos falando então. Já que eu tenho o roteiro aqui, a gente vai falar. Não vai ter a imagem ali na tela, mas eu vou passando aqui os resultados. A Copa Libertadores, na sua 4ª rodada, teve os seguintes resultados com os brasileiros. O Botafogo venceu o Carabobo por 2-1. Flamengo empatou com o Central Córdoba em 1-1. São Paulo venceu o Alianza Lima por 2-0. Fortaleza venceu o Colo-Colo por 4-0. O Bahia perdeu por 3-1 para o Nacional do Uruguai. O Atlético Nacional venceu o Inter de Porto Alegre por 3-1. Lembrando que agora, nessa rodada, Atlético Nacional recebe o Bahia e o Inter o Nacional do Uruguai. É o único grupo que tem 2 brasileiros. É o grupo do Bahia e do Inter. E o Inter está em 3º lugar. Né? Então o Inter tem que correr atrás aí. Cerro Porteño 0, Palmeiras 2. O Palmeiras é implacável em Libertadores. Acho que nas 10 últimas Libertadores, 8 das melhores campanhas foram do Palmeiras. Palmeiras muito bem em Libertadores. Então vamos lá. A situação do Botafogo hoje no seu grupo. O Botafogo ele tem que reagir se ele quiser chegar na próxima fase da Libertadores. Ele está hoje em 3º no grupo.
né? Seguindo dessa maneira, hoje o Botafogo iria jogar a Sul-Americana no segundo semestre e ele tem que abrir o olho, acordar e ir para cima aí para poder conseguir se classificar para a segunda fase da Copa Libertadores. O Flamengo precisa vencer a LDU de qualquer maneira para manter as chances de classificação. Tem que vencer. O único resultado para o Flamengo é vencer, porque o Flamengo se complicou nessa Copa Libertadores. E, na minha opinião, o grupo mais fácil da Libertadores. Porque de clube assim, de tradição, de elenco, de grana, de tudo, só o Flamengo. Porque a LDU é a pior LDU dos últimos 10 anos. É essa LDU que está esse ano no grupo aí do Flamengo. Central Córdoba, estreante em Copa Libertadores. A primeira vez que o clube está jogando Copa de Libertadores. Já foi desclassificado do Campeonato Argentino. Então, é um time que não tem tradição e não tem essa pegada de Libertadores, só que conseguiu surpreender o Flamengo. Deportivo Táchira. É só olhar na tabela que a gente vê que é um time que só está ali completando o grupo mesmo. Então, o Flamengo se complicou nesse grupo, né? O Flamengo se complicou aí à toa e vamos ver o que dá. Tem que vencer de qualquer maneira nessa quinta-feira às 20h30. Tem que vencer. São Paulo. São Paulo está com sua classificação bem encaminhada no grupo, é o líder do grupo com 10 pontos, está tranquilo. Então São Paulo se classifica aí tranquilamente, passa para a próxima fase, a ver se primeiro ou segundo do grupo só, mas eu creio que deve passar e deve passar em primeiro também. Fortaleza tem tudo para seguir para as oitavas de finais também. Seu grupo é um grupo bom, tranquilo, dá para passar, está bem classificado, está em segundo no grupo, mas eu creio que Fortaleza passa tranquilamente aí também. O Bahia lidera o grupo e pode garantir a vaga nas oitavas já na próxima rodada. Basta vencer o Atlético Nacional lá na Colômbia. Só isso. Bahia está a 3 pontos de garantir sua classificação, né? Então vamos lá, Bahia, vamos para cima, bora Bahia! O Internacional, esse também está na mesma situação do Flamengo, tem que abrir o olho na Copa Libertadores, senão... Sei não, viu, Inter? O grupo do Inter é um grupo difícil? É. Só que o Inter se complicou ao perder justamente para o Atlético Nacional nessa rodada por 3-1. Se o Inter consegue pelo menos um empate lá, estava melhor em situação no grupo. Mas tem chance. Vencer seus 2 jogos, que aí é tranquilo. E o Bahia também vai passar. Vai passar os dois. Vai passar Inter e Bahia nesse grupo. Tem que ser os dois. Os brasileiros têm que seguir adiante. E o Palmeiras, esse a gente não tem nem o que falar, né? Palmeiras em Copa Libertadores, 100%, e deve passar para a próxima fase aí com um pé nas costas, facinho, né? Campanha 100%, show de bola. E a próxima rodada, que começa amanhã da Copa Libertadores, para os brasileiros, da seguinte maneira. Tem Fortaleza e Bucaramanga. Pô, que time, velho. Bucaramanga. Bom, terça-feira, dia 13/5, às 21h30. Né? Atlético Nacional versus Bahia na quarta-feira, às 19 horas. Botafogo e Estudiantes. Quarta-feira, dia 14, às 21h30. São Paulo e Libertad. Quarta-feira, dia 14, às 21h30. Esses 2 jogos devem ser os jogos da Rede Globo, né? 21h30. Né? Então é só acompanhar aí, ó, Botafogo e São Paulo. Vai dividir as praças. Palmeiras versus Bolívar. Na quinta-feira, dia 15, às 19 horas. Nacional versus Internacional. Quinta-feira, às 19 horas. E Flamengo versus LDU. Quinta-feira, às 20h30. Esse é o grande jogo do ano para o Flamengo, né? Para o Flamengo é o grande jogo do ano. E a Libertadores está aí, ela está pegando fogo, brasileiros com altos e baixos, mas eles ainda estão na briga por classificação. Eu acredito que o único assim que eu acho mais difícil aqui a classificação é o Botafogo. Porque o grupo do Botafogo não é um grupo tão simples assim. É um grupo simples, mas o Botafogo também, né, deu uma rateada aí,
nesse início de ano, sem técnico, sem definição de técnico, sem definição de time, Botafogo demorou a engrenar. Então, minha opinião é que o brasileiro aí mais complicado para classificar é o Botafogo. Mas eu creio que todos passem também, que todos vão para a próxima fase e vai dar legal. Vai dar a semifinal brasileira, quem sabe até uma final brasileira, né? Vamos ver mais para frente aí, o que vai rolar nessa Copa Libertadores. Falando em Copa Libertadores, a gente encerra aí o assunto Copa Libertadores para passar para o próximo tema que eu já estou ajeitando ali e tá na tela, a bomba da CBF, né? Tá aí, tá confirmado, Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Após a derrota ontem do Real Madrid para o Barcelona, hoje às 11 horas da manhã começou a pipocar em todos os jornais, tudo, que Carlo Ancelotti finalmente aceitou o convite, vai assinar e vai dirigir a seleção brasileira. Carlo Ancelotti chega com um desafio enorme, porque a seleção brasileira hoje é uma seleção frouxa, fraca, sem rumo, sem direção e sem respeito, acima de tudo. Hoje a situação da seleção brasileira não é boa. O Ancelotti chega com contrato até a Copa de 2026, né? Ele é o novo técnico, a estreia dele será em junho, já pelas eliminatórias, nos jogos contra Equador e Paraguai. Equador vai ser lá no Morro, em Quito, e o Paraguai aqui em São Paulo. E ele deve divulgar a lista com seus 23 jogadores convocados no dia 26 de maio, dia que ele assume a seleção brasileira. E aquela coisa, né? É o melhor nome hoje de treinadores no mundo para assumir uma seleção brasileira? Creio que sim, porque ele tem respeito, é um técnico no estilo paizão, é aquele cara que vem para colocar jogador no colo, sim, só que ele é um cara que tem moral, ele pode olhar Neymar por cima e cobrar, ele pode olhar Vini Júnior por cima e cobrar, ele pode olhar qualquer jogador hoje em atividade no Brasil, né, e cobrar. Esse é o grande problema da seleção brasileira hoje, que tem jogadores aí que não baixam a cabeça para técnico nenhum porque são maiores do que qualquer técnico que já dirigiu a seleção brasileira recentemente. Então, a nossa esperança é essa, que o Ancelotti chegue com moral, que ele chegue batendo na mesa, dizendo que quem manda sou eu, comigo vai jogar quem tem qualidade, você vai esquentar banco, você não vai ser chamado, a não ser que você melhore, e por aí vai. Essa é a nossa seleção brasileira. Qualquer programa aqui, nós vamos falar um pouco mais sobre CBF. CBF é que é complicada, mas eu quero dar uma estudada melhor para falar sobre CBF aqui com vocês mais para frente. Enquanto isso, você faz o seguinte, deixa no comentário aí suas dúvidas, sua opinião sobre CBF, sobre Ancelotti, sobre esse formato do nosso programa Flamengo Bahia. Coloca a hashtag o nome do seu time também, caso você queira que a gente dê uma atenção especial ao seu time. Os times que começarem a ser mais pedidos aí nos comentários, a gente vai inserir aqui. Comecei com Flamengo e Bahia porque são os meus times, os times que eu gosto, que eu acompanho, que eu tenho um pouco de propriedade para falar. Mas à medida que vocês forem pedindo, a gente vai estudando os outros times e trazendo também informações mais aprofundadas, análises e tudo mais. Quem sabe até os reacts de jogos, né? E agora, sabe o que nós vamos fazer? Vamos dar um passeio de Fórmula 1. Vamos sentar no cockpit do bólido e vamos dar uma volta num circuito, né? E a próxima etapa de Fórmula 1 vai ser justamente em Imola, né? Que agora eles chamam de GP da Emília-Romana. Então, próximo GP de Fórmula 1 é o GP de Imola, na Emília-Romana, domingo, dia 18 de maio, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Não percam, a partir de sábado, às 9 da manhã, já tem o treino livre,
né? Treino de posições do grid. E no domingo, a largada às 10 horas da manhã, né? A classificação atual da Fórmula 1 tem o seguinte: Piastri lidera o campeonato com 118 pontos, Verstappen está em segundo com 110 pontos e Norris em terceiro com 98 pontos. Essa é a classificação do campeonato de Fórmula 1, onde a McLaren domina. A McLaren também é a líder do construtores. E tá aí, a McLaren mostra sua força e Piastri vem com tudo, assume a liderança do campeonato. Próxima parada, Imola. Não percam. Bom, pessoal, esse foi o nosso Sport 74 de hoje. Falamos aí sobre o acontecido essa semana. Falamos os resultados do Campeonato Brasileiro, resultados de Copa Libertadores. Batemos aqui um papo nesse formato de resenha tranquila, que a gente já sabe, a gente já conhece bem esse nosso formato. E a gente conta sempre com a sua participação. Você usa os comentários aí, diz o que achou do episódio, o que você quer para os próximos episódios, que a gente vai incrementando, a gente vai melhorando aí o nosso bate-papo. Você pode interagir com a gente, né? Deixa sua mensagem aí. Pode entrar lá no nosso Instagram também, do Estúdio 74, do Papo 74. A gente não tem um Instagram próprio ainda do Sport 74, mas em breve o programa crescendo, tendo repercussão, tendo tudo, a gente vai fazendo as nossas redes sociais. Tem o nosso WhatsApp também, você pode entrar em contato com a gente aí pelo WhatsApp, mandar sua dúvida, crítica, sugestão, seu xingamento, seus aplausos, tudo, que é o 749-88520602, é o WhatsApp aqui do Estúdio 74, você pode mandar tudo aí pra gente que nós vamos responder, vamos interagir. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, compartilhar em todos os grupos, o grupo do Baba, o grupo da família, todos os grupos. Manda nos grupos aí que a gente agradece muito. Então, muito obrigado pela sua companhia nesse nosso episódio de hoje. Que Deus possa abençoar você e sua família. E semana que vem tem mais. Tchau, tchau.